Oi! Tudo bem? Com você, com a sua família? Tudo bem? Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Você já está preparado? Já está no seu lugar preferido onde você faz suas atividades? Que bom! Fico feliz. Quero você animado, com bastante vontade de fazer as atividades. Afinal, é só um pouquinho de tempo, não é verdade? Faça tudo com capricho, com atenção. Logo a gente vai estar juntos, se Deus quiser. Hoje é nossa aula número 11. Abra o seu livro na página 72 e vamos começar a fazer as atividades. Página 72. Sequência narrativa. Nós vamos continuar observando o texto da página 68, Relatos Pessoais, que é o relato do Cedric e do Marinelso. Então vamos lá. Releia um trecho do relato de Cedric e Marinelson para responder ao que se pede. Foi no dia 14 de outubro que saímos da cidade do Oiapoque com destino a Macapá. Passamos um dia em Macapá para nos preparar para o intercâmbio ao Xingu e fomos de avião da TAM para Belém e depois para Brasília. Número 1. A expressão foi no dia 14 de outubro informa. Vou ler as três opções, você vai marcar um X na opção correta. A data em que a viagem iniciou, o dia em que os personagens viajaram de avião, o dia em que os personagens chegaram ao Parque Indígena do Xingu. Número 2. A palavra depois serve para indicar um lugar, que um fato aconteceu após o outro, a forma como alguma coisa aconteceu. Marca um X. 3. Essa história já aconteceu, ainda vai acontecer, está acontecendo neste momento. Número 4. Numere os quadrinhos na ordem em que cada fato aconteceu. Então, você vai numerar de 1 a 4 essas frases abaixo, de acordo na ordem que elas aparecem lá no texto. Cedric e Marinelson ficaram um dia na cidade de Macapá. Cedric e Marinelson seguiram de avião para Brasília. Cedric e Marinelson viajaram de avião para Belém. Cedric e Marinelson saíram de Oiapoque e foram para Macapá. Então, você vai numerar de 1 a 4 na ordem dos acontecimentos do texto. Palavras e expressões como era uma vez, antes, depois, um dia, naquele tempo, são utilizadas nas narrativas para indicar quando os fatos ocorreram. Então, essas palavras, elas indicam os acontecimentos do texto, quando foi os acontecimentos do texto. Por exemplo, era uma vez. O que a gente conhece que começa com era uma vez? Você já deve ter lido algumas histórias com esse início, não é? Na página 73, nós vamos continuar lendo mais um texto narrativo, uma sequência narrativa. O texto narrativo, ele tem 3 partes. Ele tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Mas nós vamos chamar assim, início, meio e fim.
Então, o texto narrativo, ele tem início, meio e fim. Eu vou ler essa história. Ela está separada aqui em 3 partes, mas ela não está organizada de acordo com a ordem correta. Então, eu vou ler e você vai numerar de 1 a 3 as ordens corretas dessas partes do texto. Elas estão embaralhadas, elas não estão na ordem correta, elas não estão narradas na ordem correta. Vamos lá. Rota da leitura e da escrita. 1. A história a seguir está fora de ordem. Numere cada parte para organizar o texto na ordem correta. Um dia, algo fantástico aconteceu e mudou a vida do patinho para sempre. Apareceu no lago um grupo de aves lindas e elegantes que despertou nele grande admiração. Eram cisnes. Ele ficou muito surpreso quando essas aves se aproximaram dele, cumprimentando-o e convidando-o para integrar-se ao grupo. Foi então que, observando sua imagem refletida nas águas calmas do lago, percebeu que não era um patinho feio, mas um cisne lindo, e o patinho encontrou seu lugar no mundo. A outra parte. Era uma vez um patinho feio. Logo que nasceu, a mãe pata olhou com ar estranho para ele e disse: "Que patinho diferente! Ele não era amarelinho e gracioso como seus irmãos. Era cinzento e meio desajeitado." A outra parte. O tempo foi passando e ele ficava cada vez mais diferente dos outros patinhos. Os bichos nem disfarçavam o espanto. Certa manhã, ele ouviu a galinha dizer para a mãe pata: "Seus filhotes são uma graça, menos aquele ali." Outro dia, o patinho ouviu o peru cochichar: "Mas que patinho esquisito!" E o patinho foi se sentindo triste e ficando cada vez mais isolado de seu grupo. Às vezes, era até maltratado. Sofria bullying dos outros patinhos. Então, você vai numerar qual é o início, qual é o meio da história e qual é o fim, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Você vai marcar 1, 2 e 3. Nessa narrativa também tem as palavras que elas marcam o tempo, né? Quando que os fatos ocorreram. Então você vai marcar, vai colocar na ordem correta e vai observar também aqui aquelas palavras que indicam tempo, quando que aconteceu aquela parte da história. Página 74. Vamos continuar fazendo as atividades dessa página de acordo com a leitura do texto que você acabou de fazer. Depois que você numerou o texto, colocou na ordem correta, 1 para o início, 2 para o meio e 3 para o fim, leia o texto novamente, agora na ordem certa dos acontecimentos. E vamos continuar aqui então. Número 2. Leia os versos abaixo e pinte a expressão que também foi usada no início da história do patinho feio. Como que começou a história do patinho feio? Qual foi a expressão inicial? Agora eu vou ler
os versos aqui abaixo e você vai circular qual foi a expressão que apareceu na história do Patinho Feio e que aparece aqui. Era uma vez uma barquinha pequenina que não sabia navegar. Levava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas e não saía do lugar. Então, pinte a expressão que aparece nesses versos e na história do Patinho Feio. Número 3. Marque com um X os termos que indicam tempo. Lembra que nós vimos aquelas palavras na página 72, que ela indica o tempo dos acontecimentos da narrativa do texto? Então, na atividade 3, você vai marcar X nesses termos que indicam tempo. Há muito tempo, em seguida, ontem, onde, aqui, era uma vez, com calma, ao lado, amanhã, agora. Número 4. Complete o texto a seguir com as expressões indicadas no quadro abaixo. As expressões indicadas no quadro abaixo são: no inverno, era uma vez, em seguida, um dia. Você vai colocar essas palavras nesse texto. Essas palavras, elas completam esse texto. Depois que você colocou as palavras, leia o texto. Número 5. De acordo com o texto que você completou e leu, responda: A. O pardal saiu para buscar comida antes do nascimento dos filhotes? Depois do nascimento dos filhotes? De acordo com o texto que você completou, qual é a opção correta? Na letra B, os filhotes do pardal nasceram na primavera, no outono, no verão ou no inverno? Leia com atenção o texto que você vai perceber, você vai observar que dá para saber quando foi que os filhotes do pardal nasceram. Página 75, número 6. Com o auxílio de alguém da sua família, leia a tirinha a seguir para responder ao que se pede. Um dia você não poderá resistir e vai tomar banho. Daí eu vou aceitar namorar você. Daí eu que não vou querer. Você vai estar muito velha. Na letra A expressão um dia indica um dia qualquer no futuro ou um dia qualquer no passado? Futuro, que vai acontecer ainda. Passado, que já aconteceu. Letra B. A palavra daí aparece no primeiro e no segundo quadrinhos. Ela serve para ligar uma fala a outra ou indicar um lugar. Marca a opção correta. Letra C. Por que razão Cascão afirma que não vai mais querer namorar a menina? Letra D. Por que você acha que Cascão diz que a menina estará muito velha? Converse com a pessoa que está te acompanhando nas tarefas para responder. E letra E. Use sua imaginação e desenhe os personagens no futuro.
os 2 velhinhos e Cascão limpinho, depois de finalmente tomar um banho. Seja criativo, use sua imaginação, desenha e pinte aqui então, Cascão limpinho e os 2 bem velhinhos. Faça todas as atividades. Na próxima aula eu vou deixar a correção, não as partes que são respostas pessoais, por exemplo, por que você acha? Então é uma resposta sua, mas as respostas que são interpretação do texto, na próxima aula eu vou deixar para você fazer a correção. Aqui está a correção da aula 10, a aula do dia 28/4. Eu coloquei a página 67 e a página 70. No exercício número 1, era para você circular a profissão da mãe e do pai de Luan. Eu deixei marcado um X. Trabalhadora doméstica, que é a profissão da mãe, e alfaiate, que é a profissão do pai. No exercício 2, a mãe de Luan era afrodescendente. Deixei marcado X. Número 3, o pai de Luan era descendente de indígenas. Vai fazendo a correção. Número 4, escreva abaixo os tipos de histórias que a mãe de Luan contava para ele: lendas, contos e causos do Nordeste. Vê se você escreveu corretamente. Número 5. Quem influenciou Luan a tornar-se poeta? Seus pais. A outra atividade eu não coloquei porque é uma pesquisa. Agora, na página 70, nós vamos fazer a correção do outro texto que nós lemos. Número 1. O texto conta uma experiência vivida. Foi uma experiência vivida. Ele contou, ele fez uma narração de um acontecimento que ele viveu. 2. O evento reuniu integrantes de etnias indígenas que viviam realidades diferentes. Lá no texto fala que eles não viviam do mesmo jeito, fala das casas. 3. Circule os animais que foram citados no texto. Eu deixei marcado um X, mas você circula. Jacaré, tracajá, mutum, capivara, onça. E o número 4, circular de vermelho o alimento que Cedric e Marinelso costumam comer, e verde o alimento que não é habitualmente consumido por eles. Então, eles costumam comer farinha, que você vai circular de vermelho, e o pequi você vai circular de verde, que eles não têm, que habitualmente eles não têm costume de comer, eles não têm o hábito de comer, ok? Se você errou, apaga, faça corretamente e pode colocar o certinho, certo? Terminou mais uma aula de língua portuguesa. E você, conseguiu fazer as atividades? Dá uma pausa no vídeo, termina de fazer as atividades, aí volta de novo, vai dando pausa até você concluir todas as atividades, tá? Então, terminou a nossa aula, amanhã tem mais, aproveite o seu dia, aproveite o seu tempo e não esqueça, sempre fazer uma leitura todos os dias. Tchau, tchau e até a próxima!